E para começar, né, antes de mais nada, a gente gostaria muito se você pudesse falar um pouquinho sobre você, quem é a Paula e como que foi a sua trajetória até aqui. Vamos então, quero agradecer por essa oportunidade de participar do início de uma história de uma empresa que a gente tanto esperava aqui, né? Eu particularmente no mundo das joias. Mas falando um pouquinho de mim, eu sou do interior de São Paulo, vim para cá com 17 anos para fazer faculdade. Eu falei, bom, agora é hora de eu começar a viver minha vida, mas eu nem tinha tão consciente isso. Então, eu vim para cá, fiz a faculdade de moda, e aí comecei a descobrir o que tinha mais a ver comigo. Sempre fui muito de detalhes, então eu fui me familiarizando com o mundo da joalheria, né? Embora eu sempre gostei também de confecção, de acessórios no geral, né? E acabei indo para a área de joalheria. Então, no começo, eu trabalhei com marcas pequenas, né? Empresas que eram. Também trabalhei numa empresa que era bem business, assim, de joalheria. Não era o que eu amava, mas aprendi bastante. E aí eu decidi trabalhar com um varejo de moda bem massificado. Eu falei, acho que eu preciso de uma escola assim, como negócio, né? E lá eu descobri muitas coisas, aprendi bastante, fiz bastante relacionamentos que são extremamente preciosos até hoje. E nessa toada, eu acabei sendo convidada para ir para uma empresa de licenciamento de marcas licenciadas, o que para mim foi super bacana, porque no varejo de moda eu trabalhava com calçados, que o processo ele é bem parecido com a joalheria, é super manual, conhecimentos milenares de famílias, né, que passam uma para outra, super detalhado o produto. E quando eu fui para a área de licenciamento, era para cuidar da área criativa. Foi muito interessante porque eu pude experimentar vários tipos de produtos, não só relacionado à moda, então aumentou bastante o meu conhecimento em relação à marca, à experiência. Isso foi muito, muito legal para toda a minha vida e para o que eu construí hoje na Maison. E aí veio a primeira filha. E quando a gente tem um filho, muitos questionamentos acontecem nas nossas cabeças, né? Assim, pelo menos as pessoas, as mães que eu me relaciono, as amigas que eu me relaciono, é um caminho assim de amadurecimento que não tem, você muda muito e você aprende mais do que ensina, né? Diferente do que a gente acha às vezes. E com a chegada da minha primeira filha, quando eu voltei de licença maternidade, sempre naquele dilema, eu assumi a América Latina, quase fiquei doida, né, naquele dilema maior ainda, mas foi muito legal, aprendi bastante. E nessa, né, de ser mulher e a gente queria assumir tudo, falei, não, não posso deixar a peteca cair, cuidando da minha filha, viajando, eu levava ela comigo, os meus pais me acompanhavam, mas a gente não consegue aquietar os questionamentos que começam, né? E aí, eu e meu marido, a gente decidiu ter a nossa segunda filha, planejamos a segunda filha. Eu falei, bom, agora eu vou mudar de área e eu vou atrás dos meus sonhos, né? Porque a gente vai mudando. Eu falei assim, não adianta eu aqui trabalhando com licenciamento, é muito estímulo de consumo infantil, não faz sentido para mim. E aí eu comecei a me aproximar do meu sonho, né? Que lá atrás, aquela menina que veio do interior falou: não, o que eu gosto mesmo é joalheria. Então era uma coisa que eu sempre vinha fazendo, alguma exposição, algum trabalho, ou eu fazia collab com alguma amiga que fazia desfile de roupa, eu que fazia joias. Então sempre estava ali na minha vida de alguma forma. Falei, não, agora é a hora. Quando chegou a minha segunda filha, eu falei, agora é a hora. E enquanto eu incubei a marca, enquanto eu incubei a empresa e fui desenvolvendo o que tinha a ver comigo, eu trabalhei de voluntária no Brasil Eco Fashion Week. Eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão trazendo como proposta de empresa, né? E dentro do Brasil Eco Fashion Week, que também era uma startup na época, eu ajudei eles voluntariamente e eles me ajudaram. Foi uma troca muito gostosa. Então, eu comecei a entender que aquilo que tinha a ver com os meus objetivos, comecei a pesquisar bastante sobre reaproveitamento, o ciclo dos produtos, e fiquei inquieta. E aquilo está muito dentro da gente, né? Quando a gente tem isso dentro da gente, está ali, é só a gente entender como que vai direcionar. Então, eu fui trabalhando no Brasil Eco Fashion Week, fui incubando minha marca, e depois eu migrei completamente para minha marca. Em 2018, ela foi incubada, eu testei na minha família inteira, em amigos próximos, todos foram cobaias, adoraram ser cobaias, né? De ganhar joias personalizadas.
Tô brincando, não tinha esse poder de dar, as pessoas realmente participaram de verdade. E aí foi muito interessante porque eu via que era o que as pessoas queriam, que era uma coisa que eu não imaginava, porque a joia nunca fez parte da minha família, da minha história, né? Eu não sou de uma família que tinha como costume consumir joias e ter muitas joias. Então, aquele universo para mim sempre foi de mistério, de descobertas, de encantamento. Não deixava de ser um sonho. E eu fui me aproximando e fui vendo que as minhas clientes também eu estava realizando os sonhos delas, né? Então, assim, ela não tem muitas joias, mas quando ela tem, é uma joia de muito emocional, é uma joia emocional. Então, uma das perguntas que a gente faz no processo da Maison, e foi, acho que a primeira pergunta que eu coloquei no questionário que eu faço para as minhas clientes é: o que é uma joia para você? E é muito interessante que cada pessoa responde. Isso foi me ajudando a moldar a empresa. E aí, em 2019, fevereiro de 2019, a gente está para completar aí 3 anos de marca lançada mesmo no mercado. Eu lancei a minha Maison de joias, e minha Maison, porque é uma casa de vários artistas. Eu não queria que fosse o meu nome, porque eu não acredito nesse formato de trabalho. Eu gosto de trabalhar com muitos parceiros e tem sido desde então. Então, são designers que me ajudam, orives que fazem ficar real aquela ideia que a gente põe no papel, outros artistas que me alimentam com repertório, com outras ideias de diversos produtos, mas que aquilo acaba agregando na joia. E também o cliente, porque a gente faz aqui uma experiência de cocriação. Então, foi um pouquinho da minha trajetória. Foi assim que a gente começou a Maison e estamos aí, né? 3 anos de vida, 2 anos na pandemia, bem desafiador, mas muito gostoso também, muito gratificante. É um período de muito aprendizado, né? Foge completamente do normal. E parabéns pela trajetória até aqui, Paula. E você poderia explicar para a gente um pouco melhor sobre como é que funciona a minha Maison? Claro. A minha Maison, eu criei a Maison pensando em joias completamente personalizadas. A gente até chamava de joias exclusivas até pouco tempo atrás, mas é o exclusivo e personalizado, é que o mercado ele canibaliza muito esse nome, né? Mas é uma joia que eu faço completamente voltado para a pessoa. Então, a empresa ela funcionava até pouco tempo atrás, basicamente voltado para um produto que a gente faz co-criando com o cliente. Então, o cliente nos procura ou porque ele tem um momento que ele quer documentar em forma de joia, ou um presente que ele quer dar para uma pessoa que ele ama. E aí, essa joia que a gente faz é 100% inspirada na história da pessoa. Então, é um processo longo, de paciência, e que a gente costuma dizer que não gera resíduos, porque a pessoa realmente quer aquela joia, né? Então, se ela está ali é porque ela quer. Mas, como vocês sabem, né, que ser empresário no mundo não é tão simples assim, você precisa garantir todo um faturamento para você conseguir fazer a empresa rodar, ser saudável. Então, eu comecei a fazer parcerias, eu fiz collabs já com 3 marcas, com uma estilista muito renomada na área de noivas, a Emanuele Junqueira. Foi muito gostosa a nossa parceria. Eu fiz, mas assim, foi o processo que eu faço para cada pessoa, eu fiz para a marca dela. Então, a gente fez um mergulho na marca dela, ela co-criou comigo com algumas ideias, né? A gente foi discutindo. Depois, a gente fez com a Natural Cotton Color, que desfilava no Brasil Eco Fashion Week, que desfila ainda no Brasil Eco Fashion Week. Foi uma joia super conceitual. Também fiz uma imersão no mundo da Natural Cotton Color. E, por último, a gente fez com a Toda de Branco, que é uma assessoria de casamento, muito criativa, que faz um trabalho super diferente. Por isso que eu sempre me afilio com pessoas que têm objetivos em comum com a Maison. Então, a gente começou a ter linhas, que também sob encomenda. Hoje, a gente também tem algumas linhas da Maison. A Maison hoje tem um e-commerce, mas o e-commerce ele é praticamente um catálogo online. A gente faz um trabalho super personalizado de atendimento. A gente fica praticamente um período com a cliente, ouvindo o que ela tem para dizer,
conversando, é uma amizade, não é uma cliente. Essa que é a verdade, que uma vai indicando para a outra, mas a gente tem o site, ele serve de catálogo, a gente tem as nossas linhas lá, mas a gente praticamente não tem estoque e a maioria a gente faz sob encomenda. Então, é um processo que, assim, não é qualquer cliente que entende e sabe esperar, né? Mas a gente não gosta de estimular esse consumo desenfreado. Então, assim, eu fico tranquila que eu sei que a pessoa realmente quer. Se ela está comprando é porque ela realmente quer aquela joia, que realmente tem a ver com ela. Então, tem todo esse cuidado. Eu não sei, André, se eu respondi a sua pergunta, mas, assim, é uma empresa que faz joias muito emocionais. Mesmo as linhas que a gente tem, elas têm todo o significado e tem coisas a ver comigo, e as pessoas que chegam até a Maison, elas se conectam comigo de alguma forma, ou são empresárias, ou querem ser empreendedoras, ou viver algum dilema igual que eu vivi, então elas se identificam comigo porque a gente não faz marketing aqui, a gente só comunica as coisas que nos encantam realmente. Maravilha, Paula. E aí uma dúvida mais específica assim sobre o processo de vocês. Vocês só trabalham com uma ressignificação de peças, ou seja, a partir de uma joia já existente, vocês transformam ela, ou vocês também constroem joias do zero? Então, eu nem falei, né, do trabalho de ressignificação ainda, mas é uma coisa assim que o mercado não faz. E eu não sei por quê, porque para mim é uma delícia, eu mergulho na história da pessoa, então, mesmo hoje de manhã eu fui na casa da cliente, aí ela abre o porta-joia dela, aí às vezes ela fala: "Ai, Paula, eu nem sei se isso é joia ou não", eu falei: "Não importa, não importa se é joia ou não, é importante para você? Vamos ver. Se eu não conseguir fazer dentro da minha oficina, eu tenho alguém para indicar que faz um trabalho incrível de recuperação de bijuteria ou semi-joia". Então a gente cuida para aquilo não ficar parado, né, estagnado. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, a gente faz sim. A maioria hoje do que acontece, do que é uma corrente que vai puxando, né? Um indica para um, que indica para um, que indica para um. Mas assim, Paula, olha só, eu tô com essas peças paradas, esse brinco eu perdi um lado, ou essa corrente estourou. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu também quero fazer uma joia minha, uma personalizada minha, eu quero co-criar com você. E eu não sei o que eu faço com isso, com esses restinhos, coisa que eu não uso mais. Então, eu ajudo ela a fazer essa triagem de entender peças que podem ser recuperadas, peças que podem ser customizadas, tipo esse exemplo da corrente. Era uma corrente gourmet que é super complexa, a corrente, uma vez que você pode até soldar, mas ela vai ficar frágil, que é uma máquina que faz, né? Então eu falei para ela, falei assim, olha, você tá com essa corrente quebrada bem aqui, e você tá com um pingente que você ganhou de 15 anos de uma pessoa que você adora, e até hoje, com quase 40 anos, você tá chateada porque você não consegue usar o pingente. Você põe e tira. Eu já vou resolver para você. Aí a gente pensando juntas, estudando o estilo dela, putz, vamos pegar esse pingente, a gente faz uma customização nele e ele vai ficar de lado aqui, ó. Então ele ficou de lado, a gente resolveu a corrente e resolveu o pingente. E aí as coisinhas que ela tinha ali parada, a gente recupera, a gente tem parceiro que faz isso de uma forma muito séria, ele até faz um filme pra gente. Se a pessoa quer exatamente aquele metal de volta, ela vai receber. Mas eu digo para vocês que a minha felicidade de vocês chegarem é justamente porque, assim, se eu não peço para ele fazer o vídeo, e aí? Esse metal vai ser o mesmo? Ele é realmente de confiança? Porque não tem um certificado. E a gente mexe no metal, ele perde aquela gravação. Então, realmente, eu estou super animada com a chegada de vocês, porque eu acho que vai trazer um dinamismo muito bom para o meu negócio, sem dúvida, e eu acho que para muitas pessoas, porque tem outras empresas que me perguntam como que a gente faz, né? Mas, assim, voltando à sua pergunta, Marina, a gente faz com muito orgulho esse trabalho de ressignificar, mas também fazemos do zero. A gente recupera de cliente, aí às vezes ele deixa até um saldo, a gente recupera até a mais, ele deixa um saldinho com a gente, e aí a gente pergunta, você quer para você? Porque a gente não cobra nada em cima desse metal, né? Desse serviço de recuperação. Quem cobra é a empresa que faz a recuperação, ela cobra uma porcentagem. Então, a pessoa fica com ela, mas nunca quis ficar com ela, sempre deixa com a gente, não, daqui a pouco eu vou pensar em alguma coisa, deixa aí. Aí começa um outro projeto, mas a gente também faz do zero, e é uma coisa que hoje eu vou ser muito sincera com vocês,
É muito difícil você comprar de um fornecedor hoje do mercado e ter certeza que ele não vem de alguma mão suja de sangue ou suja de dinheiro, eu não sei. Então, assim, a gente mesmo já comprou de lugares que eram de confiança, que empresas grandes compram, e que depois estourava um escândalo. A gente falava, meu Deus do céu, eu participei disso, então é muito triste. A gente faz todo esse trabalho da recuperação, mas tem essa parte também, eu duvido, se alguém falar para mim hoje, o meu é 100%, só se a pessoa fizer 100% dentro da oficina, que é o que a gente faz muitas vezes também. A gente fazendo dentro da oficina a recuperação, a gente garante. Ou com esse fornecedor que filma para mim, aí eu tenho certeza. Mas assim, você comprar de um grande fornecedor é muito difícil. Você fica. Então, assim, por isso a minha animação com a chegada de vocês. Espero que isso só seja um início e que seja rápido para todo mundo poder usar coisas de confiança, com cuidado, né? Com todo esse pensamento de base aí para ser cada vez melhor e reverberar o bem, né? Porque tá difícil, tá bem difícil. E assim, se eu, por exemplo, se eu quisesse fazer uma joia com você, tipo, o que eu deveria esperar em relação ao processo, né? Até o momento, tipo, desde o momento que eu chego para você, até o momento que a joia ela fica ali pronta para usar. Então, olha, André, você sabe que não é todo mundo que tem essa paciência de viver o processo. Então, a gente tem hoje 3 opções de processo criativo. Um que é mais objetivo, que tem muita gente que já sabe o que quer. Vou contar um case aqui para vocês de um cliente. Muitas pessoas perderam pessoas queridas nesses 2 últimos anos. E a gente tem tido cada vez mais procura, né, dessas pessoas que perdem entes queridos, que se apegam, porque assim, o ouro, a prata, e outros metais que vêm da natureza, eles duram muito mais do que nós, seres humanos, né? E eu acredito que eles têm a gente também na composição, né? Então, bom, enfim, questões aí para outra discussão. Mas essas pessoas têm nos procurado cada vez mais. Olha, eu tenho uma pessoa que faleceu, ou meu pai faleceu, eu tenho um pingente dele, eu queria ver o que eu poderia fazer para eu poder usar de amuleto. Esse cliente que eu vou contar para vocês, que é um médico, ele nos procurou, ele perdeu a mãe, foi uma das primeiras vítimas do Covid no início da pandemia. Depois ele perdeu a avó e o pai dele também não está nada bem. E está praticamente ele e a irmã. E ele conheceu uma pessoa que ele está muito apaixonado, que ele é muito apaixonado, e ela também, depois eu tive a oportunidade de conhecer, a amada do médico, que nos procurou no ano passado. E ele falou, Paula, eu tenho a aliança do meu pai e a minha irmã vai ficar com a aliança da minha mãe. Tem bastante metal, mas tinha pouco tempo para a gente executar o projeto. E um projeto, quando a gente executa mesmo, do jeito que a gente ama, que é 100% inspirado na pessoa, a gente fala que ele pode demorar de 6 meses. Eu ainda falo, é uma joia que vai ficar para sempre. A gente não pode ter pressa para desenvolver, né? Assim, e não satisfazer todos os seus desejos ali naquela joia. Então, mas ele queria levar para uma viagem muito especial. Eu falei, tá, vamos lá. A gente recuperou o metal, aquele mesmo metal. Falei, tem como a gente ter o mesmo metal para você usar na sua joia nova. A gente se inspirou na tatuagem que a namorada dele tem, que é uma onda. E a gente fez todo o processo de ressignificar a joia que era do pai dele e da mãe, como uma coisa de boas-vindas dele para ela dentro da família dele. Gente, isso é muito lindo, é muito respeito que a gente tem que ter. Então, a gente recuperou metal, a gente desenhou, correu, deu tudo certo, ele entregou. E foi, assim, muito legal, porque ela ainda fez depois uma analogia, ela falou, nossa, vocês eternizaram mais ainda o que eu já tenho eternizado na minha pele, né? Que tem significado dos dois também nessa tatuagem, que é uma onda, que tem a ver com água, com tudo que está acontecendo. A água você não consegue segurar, ela vai, conforme a natureza e a força dela. E é o que está acontecendo com o relacionamento dos dois, né? Então, muito bonito, para a gente é muito gratificante. Então, assim, esse foi um processo mais enxuto, mas normalmente, André, é assim: a pessoa chega, se ela tem o metal para recuperar, a gente, enquanto começa o processo,
já manda recuperar. Aí a gente faz um questionário, faz toda uma conversa, como uma das perguntas que eu disse para vocês, é o que a joia para você. A gente pergunta se tiver a ver com o que a pessoa está querendo para eternizar a joia, com amor, casamento, tem pergunta em relação a isso, mas tem muita pergunta de relação do que a pessoa gosta, para a gente ver o que tem a ver do repertório dela, da vida dela, da história dela, que a gente possa se inspirar em termos de imagem e transformar numa textura, numa forma, né, no metal, que seja nas cores das pedras, nos dizeres que a gente pode gravar à mão, ou enfim, com outras técnicas. E aí a gente faz essa pesquisa. O segundo encontro, a gente apresenta essa pesquisa para a pessoa, ela vai escolher, normalmente tem mais de um tema, para ela escolher qual ela gosta mais para aquela joia. E, às vezes, a maioria das vezes a pessoa é tão focado na pessoa que ela fala assim, nossa, eu não consigo escolher. Dá para fazer uma de cada? Dá, porque a gente faz até 3 desenhos 100% da pessoa. E aí, quando a gente faz o desenho para a pessoa, e a gente apresenta, que seria o terceiro encontro, eu já apresento com um orçamento dentro do que ela me estipulou, do que ela pode investir, e aí ela vai escolher se ela quer uma mais elaborada. A gente sempre faz assim em níveis, né, para a pessoa escolher mais rebuscada, ou mesmo mais ou menos dentro do mesmo patamar, mas que vá atender o que a pessoa está querendo. Aí o quarto encontro é para fazer uma prova de 3D. A gente, na maioria dos processos, quando tem esse tempo todo, né, que eu falei até 6 meses, 4 meses, a gente faz uma resina 3D para a pessoa provar, sentir a proporção, será que não é todo mundo que está acostumado. Então, vocês percebem como a pessoa está co-criando e vivenciando tudo isso. Aí ela participa da escolha das pedras, se não vai fisicamente, é sempre pelo WhatsApp, ou a gente faz chamadas virtuais para definir tudo, até ela receber a joia física. Então, é uma história. Então, o que as pessoas costumam me falar que é tão gostoso, porque não é só a joia. E a pessoa fala exatamente isso, não é só a joia, porque às vezes a pessoa está procurando, nossa, eu quero a joia. Aí, no fim, ela chega falando para mim, Paula, não é só a joia, né? É toda uma experiência. Já ajudei cliente até que eu não sabia disso. Ela falou, nossa, ajudou a eu criar a minha marca, a identidade da minha marca nova que eu queria criar, porque é muito voltado para a pessoa. Casais que a gente fez já aliança. Nossa, às vezes a gente tem DR, que é super normal. Quem não tem DR em relacionamento? Nossa, Paula, eu tô aqui, a gente tá, vira e mexe, a gente tem DR, a gente resgata, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês como é. A gente resgata o brainstorming que você fez e vê como o nosso amor é lindo e que não vale a pena brigar. Então tá aqui, ó, a gente vai fazendo os brainstormings, ligando as palavras, tem todo um processo criativo muito gostoso e a joia é a conclusão de tudo isso. Muito legal, e acho que, né, até por esse último exemplo que você deu, vocês unem, né, as pessoas também, né, em torno de todo esse projeto, isso é muito legal também. E aí, né, aproveitando esse exemplo que você deu agora, você tem mais algumas histórias que você acha que são legais de dividir aqui com a gente? Tem um case muito legal de uma cliente que nos procurou, ela tinha acabado de passar por um processo de divórcio, que é sempre muito traumático, né, por mais que a pessoa decida se foi ela ou se foi outra pessoa, é triste, um término, né, de uma fase é sempre triste. E ela nos procurou, dizendo que ela tinha a aliança que ela havia sido pedida em casamento, que era um solitário, com bastante metal, uma pedra relevante, assim, em termos de tamanho, e ela tinha a aliança do casamento e um brinco, um pé de brinco que ela tinha perdido do outro lado. Ela falou que queria saber o que eu posso fazer. E no processo, né, que ela é uma pessoa mais objetiva, então a gente fez um processo também mais objetivo com ela, ela me disse que, assim, o que ela queria que representasse aquela joia, que é uma das perguntas que a gente faz, o que você tem expectativa que essa joia signifique ou represente, né? Ela falou, eu acho que o que ficou bom desse meu relacionamento que acabou são os meus 2 filhos. E isso, sim, é um laço para sempre, e é a parte boa desse meu relacionamento que findou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí fazendo as perguntas, ela tem uma menina e um menino. E a gente fez relações entre Sol e Lua, né? O Sol é o deus homem e a Lua é a deusa mulher, a força feminina. Então a gente foi fazendo essas relações, ela adorou. E aí eu falei para ela, a gente aqui na Maison trabalha muito com joias modulares. É uma coisa que é um pré-requisito para mim
porque eu sempre penso em joias que são para sempre, a gente não pensa em coleção que substitui a outra, né? Sim, que somam uma na outra, peças que se somam. Então, ela tinha na ideia assim, Paula, eu queria fazer um anel que tivesse um berloquinho, não sei como. Eu falei, pode deixar que a gente pesquise essa parte técnica. Então, a gente criou um anel que tinha um acessório, que é um berloque, chaveiro, a gente fala. Então, é um anel que ele se conecta com esses berloques, e esse chaveiro de berloque se conecta com a pulseira que a gente também desenvolveu para ela. Um entra no outro. O berloque, um entra no berloque 2, porque o berloque 1 é a Lua, que é a filha mais velha. Então, era uma meia-lua, assim, como se fosse uma lua nova, que para mim é a lua que mais representa a mulher, a lua nova, com os diamantinhos que estavam no pé de brinco que ela perdeu, o outro lado. E o outro era o diamante do solitário, que a gente desmanchou, que representava o sol em ouro amarelo. E a lua estava com as iniciais da filha e o sol com os iniciais do filho, e um berloque encaixa no outro, para um irmão sempre se lembrar que eles vão estar ali para sempre um para o outro. E eu falei ainda para ela, assim, no futuro você pode dar um berloque para um filho e para outro, não a lua exatamente para a sua filha e o sol para o seu filho, mas para um lembrar do outro, né? E aí ela falou que está usando bastante, então tem todo esse cuidado. Eu gostei muito desse projeto, bastante significativo para mim também. Todos são, né? Mas tem alguns que marcam bastante, né? E a gente tem, assim, outros que a gente, por exemplo, pessoas que estão naquela fase de descoberta, né? A mulher tem muito isso, né? A gente é muito cíclica. Então, mulheres que querem se dar o presente, que querem se dar o luxo de ter um presente dela mesma. Então, eu acabei de fazer um projeto para uma cliente muito querida, que queria ficar mais bonita para ela mesma. A gente recuperou uma parte, mas assim, teve que usar bastante do que não era só 100% recuperado, mas a gente fez 100% voltado na história dela, uma coisa muito inspiradora que me ajudou a inspirar uma linha inteira, que se chama Constelação Carolina. Então, a gente tem muito disso, essas pessoas que passam dentro da Maison nos inspiram, são mulheres e pessoas que nos inspiram. Eu acho que esses cases são bem especiais. Aí tem muitos, gente, acho que todos. Tem uma cliente também que nos procurou porque ela ia se casar e o pai dela havia falecido fazia muitos anos e ela tem uma ligação muito forte com o pai dela. Eu falei, eu quero homenagear meu pai, não de uma forma óbvia, uma forma que é para mim, ninguém mais precisa saber. E aí a gente fez todo um processo, assim, é muito emocional, sabe, o que a gente faz aqui, a gente se emociona mesmo. E a gente desenvolveu um anel para ela que ela achava que ia usar só naquele dia ou em momentos especiais. Hoje ela usa como amuleto de proteção, ela me falou. E é um anel grande, não é simples, não é pequenininho, mas ela falou, é meu amuleto de proteção. Então, assim, cada história que passa por aqui, também teve uma outra cliente muito querida. Ai, olha, eu vou me casar e eu queria muito que minha mãe estivesse aqui, ela não está mais, e eu queria ter um canal de comunicação com ela, então a gente foi atrás de todos os significados, o que para a gente, em relação ao que a nossa cliente principalmente acha que significa um portal de comunicação, uma coisa que a gente não sabe exatamente o que acontece, né? E a gente fez a joia para ela, ela usa todos os dias. E também tem as pessoas que nos procuram porque querem ressignificar todo o porta-joia, porque quer uma joia mais especial, por exemplo, um cliente que queria presentear a esposa, que estava numa fase nova. Eu falei assim, nossa, ela é consultora de moda, Paula, então acho que vai dar super certo você co-criar com ela. Hoje a gente é super amiga, já fazemos negócios juntas. Então tem muita emoção e muitos significados dentro de cada joia que a gente faz aqui. Por isso que o metal e a matéria-prima tem que vir de lugares especiais, gente. Por isso. Indo um pouco mais a fundo, aí, acho que nesse assunto que você acabou de tocar em relação aos materiais, como que você enxerga que a Minha Maison ela colabora para construir um setor aí de joalheria mais sustentável? Olha, eu acho que o que a gente faz de, primeiro, mostrar para as pessoas que é possível, sim,
você olhar para o seu guarda-roupa, para o seu porta-joia e falar assim: nossa, eu não preciso jogar tudo fora, né? Porque as pessoas têm muito isso ainda na cabeça. Ou, ai, deixa aí, um dia eu vejo. Não. A gente aqui ensina como cuidar, a gente ensina como limpar em casa, a gente está sempre disponível para fazer essas limpezas também. Mas mais do que tudo é fazer as coisas circularem, né? Então, não ficar ali parado. E eu acho que a gente, de fazer esse negócio de recuperar e de olhar, de ressignificar, de customizar, a gente ajuda a poupar também o meio ambiente. É até um pouco dúbio, né? De falar assim, a joalheria está poupando o ambiente. De certa forma, sim, porque a gente está pegando uma coisa que estava lá parada, né? Mas eu acho que tem muito para caminhar ainda. Eu acho que tem muita coisa que a gente quer fazer aqui na Maison, muita coisa. Quero fazer coisas maiores, de collabs com outras pessoas. Quero ainda ter um dia uma fundação para ajudar. Então, a gente faz as pequenas coisas que estão ao nosso alcance, porque afinal a empresa está sendo construída ainda, é um bebê, né? Uma criança de 3 anos, né? Não é mais um bebê, mas que passou por 2 pandemias. Mas, enfim, é isso. Acho que tem muito para fazer. Ainda quero poder contribuir com parte de certificação, com a parte de pedrarias também. A gente também estimula, oferece, ainda seja bem difícil conseguir também de fornecedores confiáveis o diamante de laboratório. Também é uma opção bem interessante, né? A gente gosta aqui, é uma opção que a gente fez, inclusive, um projeto para uma clínica que faz inseminação artificial, que para mim é a relação perfeita com o diamante de laboratório, né? Você manipula o crescimento da pedra, mas a gente também acredita muito na energia da natureza, então a gente estimula as duas coisas aqui. Mas tem muita coisa ainda, André, para a gente fazer, muitos desejos aqui. Perfeito, Paula. E assim, acho que você já deu uma pincelada, né, em alguns desafios, mas quais que você acha que são os principais, assim, para que as empresas de joalheria, de maneira geral, consigam adotar essas práticas mais sustentáveis e realmente tornar toda a cadeia, todo o processo mais justo e ambientalmente correto, socialmente correto? Bom, eu acho que assim, um primeiro empecilho que eu acho que é geral para qualquer empresário brasileiro, qualquer empresário no mundo, mas especificamente brasileiro, é a parte burocrática, a parte tributária que não facilita, não estimula. Eu sempre bati nessa tecla que eu acho que o governo tem que estimular, já começou, né? Eu tenho contatos com pessoas que pesquisam e que trabalham num banco que é super preocupado também de metal, mas que não faz o trabalho de recuperação como vocês querem fazer. E a gente sabe que o governo está começando a olhar para isso, mas não tem nenhum estímulo. Mas para mim, gente, o principal desafio, tem muitos desafios, mas eu prefiro focar no principal. É o ser humano, o cada um. Eu vou explicar por quê. Porque é o ser humano que faz esse mercado de metais preciosos e pedras preciosas ser tão corrupto e problemático. Porque ele tem essa ambição. Ele tem essa ambição. O ser humano é muito ambicioso, então ele larga tudo para tentar encontrar uma pepita de ouro e ganhar vida, ou porque ele está desesperado, porque o ser humano tem isso, ele quer ganhar rápido. Tem muitos, né? Tem outras pessoas que não, mas a maioria, na minha opinião. Então, e eu falo de cada um porque as pessoas, isso eu falo porque eu trabalhei bastante com o Brasil Eco Fashion Week e eu olho para isso, eu pesquiso, as pessoas não olham para si própria. O que eu quero dizer? Qual é a responsabilidade que cada um tem? Então, assim, eu vou comprar essa camiseta, nossa, R$ 15 essa camiseta, eu vou comprar. Porque ela quer poupar o bolso dela, mas ela parou para pensar que para aquela camiseta chegar a R$ 15, não tem alguma coisa que não está fechando ali? Então, se as pessoas não olham para si própria, então assim, não, eu vou comprar aquela coleção de joia e depois outra e depois outra. Assim, calma. Você prefere comprar. Gente, muitas pessoas passaram por aqui, não ficaram. Antes eu ficava mal. Não fecharam com a gente. Hoje eu sei, eu tenho muita tranquilidade. Eu sei que aquela pessoa não tem a ver com a Maison, porque ela não sabe analisar, ela não alcança.
que para aquela joia, né? Vou mostrar aqui um anel que é da Maison, inclusive. Para esse anel chegar do jeito que ele está aqui, ele passou por quantas mãos? Ele não vai ser barato. Então, se você quer uma joia de verdade, tem um processo criativo por trás, uma pessoa que estudou para aquilo. O ourives, você acha que eu vou ficar pechinchando com o meu ourives, que passou anos para conseguir esculpir uma peça à mão? Olha aqui um ourives que eu amo de paixão trabalhar, o Ricardo Laguna, ele esculpe essa formiga, gente. Ela parece uma formiga de verdade. Eu vou pechinchar, Ricardo, você está fazendo R$ 1.000, faz 800, faz 950. É o trabalho dele. Ele trabalhou a vida inteira para aquilo. Por quantas pessoas passou esse metal, essa pedra, as famílias que a gente só compra de lugar com nota, tudo com nota. É um sofrimento, gente. É mais caro, mas eu não abro mão disso, não abro, porque eu sei que é a única garantia que eu tenho, porque é muito corrupto o mercado. Então, assim, eu acho que o principal desafio, Marina e André, é cada um, porque as pessoas não têm essa consciência, falam assim, não, eu vou pagar mais, eu vou comprar menos, mas eu sei o que eu estou comprando. É uma coisa de verdade. E, Paula, qual você diria que são os próximos passos, né, para a minha Maison? Bom, vamos lá. Os próximos passos da Maison, eu quero cada vez mais fazer essas joias emocionais. Eu quero poder não ter que fazer mais linha, não quero fazer linha. Eu amo as minhas linhas, mas eu não quero ter que ficar gerando novidade para a pessoa gerar desejo. Não, eu não quero ter que gerar desejo. Eu quero gerar interesse das pessoas que vão se converter com o meu. E eu quero fazer essa coisa, esse serviço de boutique, que é o que eu gosto. Eu falo de boutique porque é você sentar com a pessoa, é você tomar um café, você almoçar, e dali sair uma ideia, e você copia. E não ficar. Então, esse é o próximo passo. E também, como eu já citei aí em algum momento, eu quero muito que a Maison tenha uma fundação que ajude bastante em pesquisa. E o que eu puder ajudar vocês, inclusive com pesquisa, com contatos, conexões, vocês sabem, a Mayara sabe, pode contar mesmo, porque é o que a gente gosta de fazer. Eu acho que é isso, não é o tanto de seguidores, né? O tanto de alcance, mas sim essas conexões preciosas que isso ninguém quebra. Como uma comunidade de formiga, né? Exato, inclusive, muito obrigada, sério, por se colocar tão à disposição, tão disposta a ajudar. Acho que a gente acredita muito nisso, né? A gente precisa realmente unir forças para conseguir fazer a mudança acontecer, né? Então, Paula, para encerrar, inclusive, o episódio de hoje, a gente queria ouvir de você quais seriam as últimas palavras aí que você deixaria para o pessoal que está ouvindo a gente. Olha, muito obrigada pela oportunidade e acho que as últimas palavras sonhe, acredite, sonhe de novo e acredite de novo, continue, persiga. E eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, que uma hora a gente alcança. Tem dias mais difíceis, tem dias que são mais fáceis, um complementa o outro. Sem o sol não teria chuva, sem a chuva não teria o sol, né? As tempestades. Mas eu acredito que me dá muita esperança de ver o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acredito que é um caminho aí para começar a certificar, né? Que é uma coisa que falta muito no nosso mercado. E é isso, é esperança. Vocês me significam esperança. Não queria deixar, acho que essas teriam que ser as últimas palavras.